Nesta aula, eu quero falar sobre outro tipo de oração que nós chamamos intercessão. Em 1 Timóteo 2, versículo 1 diz: "Irmãos, depois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens." Então, a intercessão é algo específico, é diferente do que a súplica, é diferente do que a ação de graça, é diferente do que a oração de fé. É uma área específica. É muito usada, né, quando nós falamos sobre intercessão, temos intercessores da igreja. Então, é muito usada essa palavra, mas talvez com um pouco de entendimento. Hoje eu quero desenvolver esse tema. Em Hebreus, capítulo 7, e essa tem que ser a nossa guia, encontrando esse ministério ou esse tipo de oração também em Jesus. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Em Hebreus 7, 25, diz o seguinte: e diz que, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus vive sempre como nosso intercessor. Agora, qual é a tua imagem de um intercessor? Talvez tu estás a ver uma pessoa de joelhos, orando. Agora, consegues ver Jesus no céu a fazer isso? Ele está a orar. Ele está a orar a quem? A ele mesmo? Então, o que é que significa intercessão? Porque se for no ministério atual de Jesus, é algo que ele vive sempre fazendo, então, provavelmente não é uma oração de fé, de súplica, talvez é outra coisa. Bom, então vamos ver a palavra intercessão. São duas palavras juntas. Inter, que significa entre. Sessão significa um abismo, um corte. Então, houve um corte, uma divisão entre Deus e toda a humanidade por causa do pecado. Houve um abismo, uma separação. Era necessário, né, de haver um ponto de ligação, uma restauração desta ligação. Então, intercessão era aquela ligação entre, né, fazendo um ponto entre Deus e homem. Ele vive sempre intercedendo. Ele vive sempre como nosso Salvador. Ele é sempre o caminho para chegar a Deus. Ele identifica conosco como homens da nossa humanidade e ele identifica como Deus sendo Deus, né, Altíssimo. Então, sendo 100% Deus, sendo 100% homem, ele consegue fazer aquela ligação entre nós e Deus. Por isso, Jesus vive eternamente como nosso intercessor. Agora, como nós podemos fazer esse tipo de oração? Porque se faz parte daquilo que é dado a nós fazer, nós temos que saber como aplicar esse princípio quando nós intercedemos pelas pessoas. Agora, uma coisa que é dado, né? Que intercessão não é uma oração para ti mesmo, em teu favor. É quando nós oramos para outra pessoa. Então estamos a fazer uma ligação. Estamos a orar em favor de uma outra pessoa. Eu quero que nós voltamos para Ezequiel. E neste Ezequiel 22, versículo 30, diz: "Busquei entre eles um homem que estivesse a tapar do muro, que estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não destruísse. Porém, a ninguém achei." Uau! Esse relato, esse versículo me assusta. Porque Deus queria, né, restaurar o povo. Ele não queria destruir a terra. Mas por causa da sua justiça, né,
foi condenada. A terra foi condenada por causa do pecado. Não é? O povo estava assim, prestes para ser disciplinada, para ser julgada. Mas no seu coração, eu queria salvar essa pessoa, essa geração, essa terra. Então, ele procurava uma pessoa para ficar na brecha, para fazer ponte, para ser intercessor. Não encontrou ninguém. Então, o povo foi mandado para cativeiro e a terra foi destruída. Não era vontade de Deus, mas faltava alguém disposto para interceder. Intercessão é tão importante, mas nós não podemos interceder se não nos identificamos com a pessoa em questão. Porque intercessão para mim é identificação. Em vez de estar assim num patamar acima, olhando para baixo, dizendo, oh Deus tem misericórdia das pessoas, eles não sabem o que eles estão a fazer, oh Senhor tem... Não é? É uma forma mais altiva. É uma forma de dizer, graças a Deus eu não sou como eles, não é? Mas Senhor, com a tua misericórdia faz alguma coisa, eles estão perdidos. Não. Intercessão é quando a pessoa, o intercessor, coloca a si mesmo no mesmo nível do pecador, no mesmo nível da pessoa que está com esses problemas. Okay? Ele não está numa distância, nem numa atitude superior, mas identifica com essa pessoa. No mesmo tempo, ele identifica com Deus, sendo Deus sobre tudo. E nesta forma, ele consegue trazer a pessoa com necessidade a Deus e Deus à pessoa. Daniel é considerado o nosso exemplo nas Escrituras de uma pessoa que tapou a brecha, que estava no cativeiro. Ele foi um dos jovens que foi levado a cativeiro. Lembra que Ezequiel profetizou que vai haver aquela destruição da terra e as pessoas levadas a cativeiro. Não houve intercessão, mas Daniel foi a Babilônia. E depois daquele tempo determinado, ele estava a ver nas profecias de Jeremias que aquele prazo de castigo tinha um prazo de 70 anos. Depois daqueles 70 anos, Deus ia libertar o povo e eles podiam voltar, regressar à terra prometida. Mas era necessário um intercessor. Tal como não houve intercessor no princípio, por isso eles foram levados. Agora, para ser restaurados, eles precisavam de um intercessor para ser restaurado. Então, ele começou a orar. E nós temos essas orações em Daniel capítulo 9. Ele, em vez de dizer, porque ele não fazia parte de culpa, não é? Não era a sua geração, a geração que pecou contra Deus. Ele, na sua vida e no seu ministério, era exemplar. Pessoa que amava Deus, todo o seu coração. E agora, ele está nesta impasse. Deus diz 70 anos. Está a chegar a 70 anos. Então ele entra em oração. Ele ficou assim fechado no seu quarto. 21 dias em jejum. Ele humilhou a si mesmo e começou a orar assim. Em Daniel 9:5. Nós pecamos. Nós afastamos de ti. Então, ele tomou a responsabilidade. E o pecado dos seus antepassados era como o seu próprio pecado. Ele identificou com os pecados do seu povo. E ele respondeu em arrependimento, pedindo perdão.
pelos seus pecados. Olhando para Deus, não é? E depois com o povo, ele fez aquela ligação. Houve guerra, claro. Houve guerra nos céus. Houve resistências. Um anjo foi enviado com resposta. Outro principado sobre aquela terra entrou em conflito. Outro anjo tinha de ser levado, mas Daniel sempre em humildade, confessando os pecados. E era intercessão, poderoso. Mas uma guerra espiritual à volta. E enfim, Miguel entrou em cena, libertou a resposta, chegou a Daniel. E em pouco tempo, Dário deu ordens que o povo podia voltar a Israel. Intercessão é poderoso, mas não acontece se nós não estamos dispostos de interceder, tomar um lugar do outro. Em vez de orar para, nós oramos no mesmo lugar. Calçamos os sapatos, pedimos misericórdia. Entramos em arrependimento, como que fosse o nosso próprio pecado. É uma oração com rogos, com clamor, com lágrimas. É gemidos inexprimíveis, é algo sentido porque nós estamos a encarar aquela situação. Como que fosse o nosso. Se nós orarmos com uma certa distância, com uma certa altivez, nunca vamos sentir aquilo que os outros sentem. Nunca vamos sentir aquele peso de arrependimento, aquele peso de pecado como a pessoa em questão. Por isso, nós temos que identificar com rogos e jejum o pano de saco e cinza que eles oraram, que Daniel orou. Uau! Essa é poderoso. Quando nós podemos ver nações mudadas através da intercessão. E nós temos visto isso. Em cada grande viravolta que aconteceu, não somente em Israel, mas em outras nações, aconteceu através da intercessão. Grandes conquistas, mesmo em termos no campo de batalha, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a resposta tão nítida, de uma forma profética, através de intercessores que estava em Bristol, em Inglaterra, em intercessão durante aquele tempo de batalha. E Deus deu meios como orar. E houve grandes vitórias no campo de batalha. Houve mudanças de cultura, de sociedade, por causa dos intercessores. Avivamentos foram sempre cedidos pelos intercessores. Pessoas que, em vez de só orar a sua maneira, pelos seus assuntos, começou a orar em favor da sua nação, em favor do povo, mas não numa forma altiva, mas de uma forma humilde, tomando o lugar. Então, essas dores de parto que Paulo descreve em Gálatas, capítulo 4, 19, ele fez isso, entrou para que Cristo seja formado nas suas vidas. Ele não queria uma igreja sem paixão, desviada pelas legalismo e judaísmo. As igrejas de Gálatas estavam assim em perigo de perder a essência da graça e voltar àquele regime assim de legalismo, de religião. E Paulo entrou naquele tempo que ele chamou dores de parto. Estando ali, dando novamente, como que fosse no princípio, dando novamente vida à igreja, corrigindo os erros que estavam assim à porta. Intercessão é tão importante.
se nós vamos ver Cristo formado em cada pessoa. Intercessão é tão importante se nós vamos ver nações mudadas, céus abertos, avivamentos. Nós precisamos de interceder. Então Deus ainda está à procura de alguém que pode estar no muro. Não é? Aqueles atalaias que podem, em vez de ser o termômetro, dizendo o que está a acontecer, mas ser o termostato e vai fazer mudança. Intercessão é poderoso para transformar não somente indivíduos, mas igrejas e nações. Deus está à procura de alguém que consegue estar na brecha. Jesus já está lá. Por isso a salvação é garantida. Porque cada pessoa que quer passar por essa ponte, a ponte já existe. Jesus vive eternamente, sendo o caminho para chegar a Deus. Agora, Ele precisa de nós, como intercessores, para que essas pessoas possam também encontrar o mesmo caminho e encontrar Jesus como um caminho para chegar a Deus. Ter as suas vidas restauradas e ver mudanças em todas as áreas da nossa sociedade. Eu creio nisso. Eu creio que a intercessão é essencial em dias de hoje. E Deus está à procura, homens e mulheres, jovens, idosos, todos que vão ficar na brecha e ser um intercessor poderoso. Deus vos abençoe.